Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês é emissário Cristiano. Chegamos à parte 4 desta série e vamos falar sobre Maria, a Virgem Maria, onde os católicos também fazem uma espécie de gambiarra teológica e querem enfiar em qualquer parte do Antigo Testamento, no livro dos Salmos, lá no livro de Gênesis. A gente vai analisar esse tipo de crendice. Qual a gambiarra que os católicos fazem, né? A fé movida a gambiarras, né? E após terminar esta série, nós vamos fazer um estudo, um vídeo único, Jonatas e Davi. Será que queimavam? Queima ou não queima? Será, gente? O livro Bíblia deixa muita suspeita sobre estes dois, né, gente? O que o Tanar revela, né? E o que a Bíblia cristã revela, né? A gente vai pegar, analisar essas duas diferenças, ok? E também a nova série que vai revolucionar tudo é Jesus Christ, o Rei da Mentira. Olha a capa, gente, olha a capa. Se o diabo é o pai da mentira, Jesus é o filho do diabo, rapaz. Nossa. Rapaz, olha, mas eu já vou adiantando. Quando eu começar essa série, é uma série investigativa. Vamos pegar as narrativas, o que o Torá diz, né? Vídeos que vão durar em cerca de 10 a 15 minutos, bem curtinho, para não ficar pesado. Mas para a gente chegar à conclusão desse assunto, a gente tem que pegar o todo, né, gente? Não só um capítulo ou dois, ou cair de paraquedas. Tem que pegar tudo. Vamos também falar sobre os muçulmanos. Os muçulmanos também fazem gambiarra. Fazem gambiarra com o livro dos outros. Quer enfiar Maomé onde não existe. É igual as testemunhas de Jeová. Quer provar que o paraíso da terra está também no Salmo. Também nós vamos analisar também aqui na parte 4. Gente. E vamos embora começar o estudo. Mas antes disso, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. Bem, gente, vamos iniciar aqui a parte 4, né, sobre estudo sobre Maria no livro de Salmos e outras passagens, né? E o que temos aí é um blog católico, né, onde, pelo que eu já observei, é uma defesa de fé dos católicos contra os protestantes. Então, você perceber aí, essa picuinha entre protestante e católico vai se eternizar. Um diz uma coisa, outro diz outra, enfim. Por mim, eu posso dizer que eu não faço mais parte, há muitos e muitos anos, desses prostíbulos gospels e religiosos aí do mundo cristão, tá? E eu vou dizer com toda sinceridade, os dois estão errados. Mas os católicos têm lá os seus motivos e razões para terem suas crendices, né? Ok. Quem é melhor para falar do Novo Testamento, se não o próprio católico, né? Eu prefiro ouvir um católico falar de Jesus no Novo Testamento do que um cristão, né? Porque o Novo Testamento é deles, né? E como esse blog é praticamente uma defesa, né, da fé católica, né? Então eu não vou me estender palavra por palavra, senão vai dar muito tempo aqui, né? Mas o tema é aqui, ó, por exemplo, domingo, onde está escrito na Bíblia que Maria é a rainha dos céus, Bíblia católica, né? É uma postagem de 1º de junho de 2014, né? E o que vemos aqui é que eles dão belos motivos para crerem dessa forma, né?
por exemplo, né? Vamos pular essa parte, que essa parte me interessa. Essa parte me interessa. Eu quero a parte de Salmos, né? Mas que infelizmente, né? Aí eles pegam lá um livro de Lucas para sustentar. Só que aí quando se pega-se textos lá do Antigo Testamento, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, que o Antigo Testamento é romano também. Como eu já falei na parte 3, o Antigo Testamento ele foi montado para que ele se adapte à fé cristã, tanto protestante como a católica, né? Então eles vão pegar sempre textos isolados, vão pegar pessoas que nem católicas são, cristãos, como por exemplo no caso Salomão, né? Betsabé, tá vendo? Primeira Reis, um livro que nem cristão é. Enfim, e grande parte aí de textos isolados, né? Ó, 19, 20, né? Enfim, é assim. Olha, ó, Esther 2, 16, 17. Aí eles querem fazer uma ponte com Lucas, tá vendo? É tudo gambiarra, tudo texto isolado. Todo texto isolado, tá vendo? Texto isolado. Aí temos aqui, ó, São João. Como é que é o negócio aqui? São João no Apocalipse fala do povo fiel, da igreja, comparando a Maria e mostrando que ela é a rainha. Aí eles pegam um texto base aqui de Apocalipse 12, do 1 e 5. Os protestantes teimam em dizer que essa não é Maria, mas apenas simboliza a igreja. Tá vendo? Aqui há uma provocação dos católicos para com os protestantes, né? Muito triste isso. E aí vai. Vamos pegar aqui a parte que interessa, que é onde eles aplicam o tal dos Salmos, né? A Maria. Aí temos aqui uma declaração que começa, né? Por tudo isso e muito mais, ela é mais santa de todos os habitantes celestes e merece o título de rainha, pois mais do que isso ela recebeu. Jesus. O Salmo 45 também menciona de forma profética e a realeza de Maria ao dizer: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ordenada de finíssimo ouro de Ofir. Salmo 45, 8 e 9. Então o que observamos aqui é também uma desonestidade intelectual dos padres teólogos, né, em se fundamentar suas crendices em versículos isolados do contexto. E ainda por cima, no Salmo católico, né, que eu já falei na parte 3 ali, que o livro Bíblia é adaptado, adulterado, mutilado para poder se encaixar na fé cristã, para onde os cristãos têm onde se fundamentar, né? Só que aí quando vão pegar no Terrilim, no Salmo judaico, porque o Salmo é um livro judaico e não cristão, aí quando vão mesmo ler tudinho ali, o Salmo 45 é outra coisa. O contexto fala de outro assunto. E vamos pegar esse Salmo 45, mas vamos ver o que eles dizem aqui mais um pouquinho. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu Senhor, adora-o. Então você percebe que os católicos, eles pegam aqui palavrinhas em textos isolados e tentam fazer sua gambiarra também, assim como os protestantes o fazem com suas bíblias, né? Palavras que vão se assimilar com a Virgem Maria. Por exemplo, ilustres mulheres, rainha ordenada, formosura, tá vendo? Tudo que vai lembrar a Virgem Maria. Mesmo o nome Virgem Maria, ou propriamente dita Maria, não esteja no livro de Salmos. Eles vão tentar, isso que eles chamam de visão espiritual. Quem é espiritual interpreta as escrituras espiritualmente. Não, isso aqui é desonestidade intelectual. É forçar o texto que não diz. Querer enfiar a goela abaixo. Gente, para com isso.
Vamos ver mais coisinhas aqui. Aqui temos imagens, tal. Aí eles tentam fazer uma ponte com Lucas, né? Enfim. Aqui, ó. Salmo 45 de novo. Vamos ver lá. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Oh, então eles pensam que Salmo 45 fala de Maria. A gente vai ver. Estamos só observando o que eles dizem aqui. Calma. Aí eles fazem uma ponte com Apocalipse. É uma lambança, né? Enfim. Salmo 45 de novo diz: em lugar dos teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipe sobre toda a terra. Aí eles pensam que é Salmo, né? Então. Vamos só observar. Ah lá. E o Salmo diz: farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente, né? Então eles pensam que o Salmo é livro profético, né? Então, na crença católica, eles pensam que, vou fazer as pessoas lembrar do nome de Maria geração após geração. E fala que é profecia o livro de Salmos, para dizer lá que vai lembrar, né? Tá, vamos ver aqui. Vamos ver só as churumelaiadas. Os ricos do povo suplicarão teu favor. O texto isolado de partes. Sabe o que é isso aqui, gente? É a mesma coisa eu pegar um versículo isolado, que já é propriamente dita uma desonestidade intelectual, uma malandragem religiosa, e dividir esse texto em partes. Dividir o texto isolado em partes. Parte A, B, C, D, sabe? Eles tentam a todo custo sustentar, credibilizar sua crendice. A gente vai pegar depois que a gente lê aqui, essas referenciazinhas aqui que eles pegam, tá? Então, por assim dizer, os católicos são mais desonestos do que os próprios protestantes. É o sujo falando do mal lavado. Impressionante. Aí temos aqui algumas fontes. Aí temos aqui os comentários, né? Isto responde àqueles que são hereges e não creem na majestade de Maria, Rainha dos Céus. Quanta deturpação da palavra, triste, muito triste. Aí isso aqui falou, realmente, irmão, os protestantes deturpam a palavra que foi selecionada pela Igreja Católica. Nota-se que este aqui, ele já foi mais ousado. Ele relembrou aquelas palavras do padre Paulo Ricardo, né? Olha só, o Vando, né? Os protestantes deturpam a palavra que foi selecionada pela Igreja Católica. A única igreja que desde Cristo os apóstolos, a única igreja que escolheu os 4 evangelhos. É verdade. Quando existiam vários, ele se refere aos apócrifos, né? Que escolheu os livros que iriam compor o Novo Testamento, que decidiu que a Bíblia seria formada pelo Antigo em compor o Novo Testamento, que deu o nome de Bíblia. É verdade, a Igreja Católica deu o nome desse monte de livro de Bíblia, né? Coleção de livros. E a esse livro sagrado eles dividiam em capítulos de versículos. Foram os católicos realmente. Ou seja, quem tem a autoridade de fazer seu livro sagrado tem toda a autoridade de interpretá-lo. E não as igrejas que surgiram mais de 500 anos depois dos primeiros cristãos. Tanto os católicos ortodoxos quanto os romanos concordam que Maria é rainha, pois ninguém no mundo foi escolhida para ser mãe do rei, só ela. Há controvérsias nessa frase também, né? Porque o senhor Vando, ele está se sustentando tanto os ortodoxos quanto os romanos concordam, sabe aquela reuniãozinha? Mas vamos ser sinceros, gente, eu não sou cristão. Eu já fui cristão, mas não fui católico, né? Mas não faço parte, não sou cúmplice. Vamos fazer honestidade intelectual? Vamos pegar o ponto de vista do Criador, do Eterno. Se Maria é ou não rainha, né? Vamos deixar que o próprio Tanar,
ou o próprio Novo Testamento de vocês diga por ela mesma quem é Maria, né? E não os católicos, enfim, né? Não faz sentido, cara. Se Maria é mãe de Deus, Jesus seria neto dela. Nossa. Aí ele pega Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus, 1 mais 1 é igual a 2. Olha só. Você está confundindo ou interpretando errado a Bíblia. No ano 300, o Concílio de Nicéia, a igreja declarou que Cristo é Deus. O dogma da divindade de Cristo foi o primeiro dogma da igreja. Aí eles tentam misturar aqui trindade e faz uma lambança terrível, rapaz. Que mais? Esse aqui já apelou, Dr. Duarte. Maria está morta e enterrada esperando o dia do juízo final. Realmente, né? Porque se formos pela lógica, né? Os católicos pedindo intercessão a Maria é como se fosse espiritismo, né? Os mortos em favor dos vivos. Ao contrário dos evangélicos, é os vivos em favor dos vivos, né? Aí prove onde está escrito que ela morreu, onde está o túmulo dela. Essa aqui é a parte onde ela foi para o céu em corpo e osso, né? Enfim, a gente pode pegar ali um estudo mais para frente sobre Maria. Mas como estamos no livro de Salmos, né? É somente pegar os textos que a Igreja Católica se sustenta. Aliás, a gente vai pegar alguns, né? Olha lá. Salmo 45, 16, 17. Ele tenta fazer uma ponte com o Apocalipse. Só gambiarra, gente. Só gambiarra. Vamos lá. Sempre o Salmo 45, gente. Então essas coisas são criadas, sabe, gente? Mas para católico ganhar protestante para a Igreja Católica, né? E vice-versa. Tantos protestantes ganhando os católicos para a Igreja Evangélica e os católicos ganhando os evangélicos para a Igreja Católica. Tanto é que você vê no YouTube aí, por exemplo, né? Pastor que se converteu à Igreja Católica, ou o cara que era católico foi para a Igreja Evangélica. Enfim, o ser humano tá mais perdido que barata tonta, né? Pois bem, olha só, rapaz, ele pega em várias... Olha, que vê? Olha, o cara pega até várias versões, cara. O pessoal faz uma guerra de palavras, gente, impressionante. Vamos ver, olha lá, tenta provar que Maria é não sei o que. Rapaz, mas beleza, vamos pegar aqui, ó, como é que Êxodo. Tentar pegar os textos que são aplicados a Maria, praticamente é o Salmo 45, né? Isso aqui já colocou, bendita seja a Santíssima Virgem Maria. É como se fosse para protestar, né? Para provocação. Negócio interminável, gente. Vamos pegar os textos aplicados aqui dos católicos e colocar... Nossa, eles pegam aí. Vamos pegar aqui, né? Bem, inscritos, vamos analisar agora os textos apresentados pelos católicos, né? Usando o Antigo Testamento Católico e aonde eles tentam enfiar Maria. Vamos analisar um por um aqui, né? No caso, o tema Maria, né? Mas continuemos aí no Salmo 45, correto? E um deles aí é o livro de Gênesis. Quem não se lembra daquela frase, a campanha que o padre Marcelo Rossi fez, né? Maria passa na frente, pisa na cabeça de serpente, né? Então, é nesse texto aí que ele se baseou. Só que se eu pegar no caso, primeiramente o livro de Gênesis ele é judaico, não é cristão. Então é incoerente o católico, por exemplo, ele tentar sustentar suas crendices, a sua fé em livros que nem católicos são, né? Claro, o Antigo Testamento é dos católicos. Isso eu tenho que concordar, né? Mas eu não uso Antigo Testamento, eu uso o Torá, o Bereshit, né? É outra coisa. E um detalhe interessante é que os pensadores católicos dizem que esta passagem está se referindo a Maria, sua Imaculada Conceição, a sua atuação na obra de redenção.
tá? É o pensamento deles, independente disso. Mas para ser honesto com vocês mesmos, o versículo, né, que você percebe-se que grande parte das pessoas, quando elas vão tentar sustentar suas crenças, elas se baseiam em quê? Em versículos isolados de um contexto, né? E para ser honesto com vocês mesmos, eu posso dizer por mim mesmo, o versículo não faz nenhuma referência a Maria. O versículo 15. De alguma forma indireta, pudesse ser ligada a este texto. Seria um salto gigantesco procurar aqui nesse texto, no verso 15, evidências a favor da Imaculada Conceição. Porque não existe. Cadê o nome Maria no texto aí? Não tem. Ah, porque tem uma mulher. Pode ser qualquer uma. Né? Eu vou tentar fazer aqui um malabarismo, uma gambiarra teológica, né? E, por exemplo, eu vou vir falar que é minha mãe aqui, ó. Estabelecerei inimizade entre ti e a tua mãe. Aí, convenientemente, eu posso aplicar minha mãe, tranquilamente, né? Mas pro católico, né? Enfim, aí mais ou menos isso aí, né? Vamos pro próximo texto aí. Gênesis 13, 8. Aliás, voltando lá ao assunto, né? Se eu pegar essa passagem no Bereshit, lá no Torá, eu posso explicar qual o verdadeiro significado disso aí, ó. Né? O significado católico não é. Né? Isso eu posso te garantir. Isso aí, Gênesis é coisa católica, né? Gênesis não é Torá, não é judaico. Isso é coisa católica. Adaptada para sustentar a crendice deles. Então, Abraão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Isso aqui é outra passagem que ele se baseia, né? Onde temos aqui que os católicos, eles acabam que aplicando esse texto com alicerce para um dogma da virgindade perpétua de Maria. E afirma o seguinte: se Abraão era tio de Ló e não irmão, como ele o trata no idioma hebraico, tal pode ser feito no grego em relação aos irmãos de Jesus. Olha só a gambiarra, gente. Né? É muita desonestidade intelectual deles, né? Por quê? Porque até o que entendemos aqui, a comparação feita pela Igreja Católica é descabida, visto que o idioma hebraico é pobre em palavras, precisando, às vezes, de adaptações no português. O que não acontece no idioma grego, por exemplo, rico em palavras e do qual as línguas latinas herdaram 25 do vocábulo. O grego possui expressões específicas para a palavra, entre aspas, irmão, que é do mesmo sangue, consanguíneo, adelphos, que quer dizer primos, parente, anépsios e parentes, singenes. Não há como mascarar esta realidade, visto que Israel, prima de Maria, aliás, vista que Isabel, prima de Maria, é tratada pelo substantivo grego singenes, lá em Lucas 1,36. Colossenses 4,10 mostra Marcos, sobrinho de Barnabé, sendo chamado de anépsios. E João 18,26 discrimina o parente singenes, de Malco, no caso. Em todo o Novo Testamento grego, a palavra adelphos, irmão, jamais é aplicada para designar parentes de qualquer grau. Percebe? Então a desonestidade intelectual do catolicismo dos padres teólogos é grandiosa. Monstro. Comecemos aqui pelo Salmo 45, do 8 a 11. Todas as tuas vestes exalam aroma e mirra.
aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. As filhas dos reis te visitam, prestando honras, e à tua direita se posta a noiva real, ornamentada com joias em ouro puro de Ofir. Escuta, ó filha considerada, e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna, e assim cantará a tua beleza, o rei. E sendo ele teu senhor, inclina-te em reverência perante ele. A ti, filha de Tiro, os poderosos cortejarão com seus presentes, mas que em suas vestimentas recobertas de ouro está em seu interior a dimensão de sua honra, né? E o que é mais engraçado nesse Salmo aqui, 45, o Salmo 45 eu posso pegar aqui, por exemplo, se você ler lá o 3 ao 5. O Salmo 45, do 3 ao 5, diz o seguinte: cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Quer dizer, até no próprio Salmo 45, do verso 3 ao 5, os islâmicos, o islamismo com a sua também gambiarra teológica, afirma que estes textos aplicam-se a Mohamed, o Maomé, que subjugou os seus inimigos, sendo conhecido como o profeta da espada e não a Jesus, uma vez que nunca veio com a espada, no caso de Jesus. Então, por um lado, os crentes protestantes acham que o Salmo 45 fala de Jesus, só porque o tema de Salmo 45, lá nas Bíblias protestantes, está lá: união entre o rei e o seu povo. Então, falar, o rei deve ser o rei Jesus, né? Só que os muçulmanos, por outra hora, desonestamente, falam que esses textos aí se aplicam a Maomé. Mais desonestos ainda, né, gente? Como é que pode, né? Na parte 5 desta série, lá eu vou revelar para vocês o verdadeiro significado do Salmo 45, tá, gente? Vamos lá para o Salmo 132, verso 8. O Salmo 132, verso 8, o tema desse salmo é o zelo de Davi pelo templo e pela arca numa Bíblia protestante, correto? E, incrível que pareça, os católicos, alguns, não todos, alguns católicos afirmam que a arca do concerto, que neste salmo é vista sendo erguida ao entanto no lugar de descanso, e se refere a um tipo de corpo incorruptível de Maria, que fora assunto ao céu. Pasme, é bem assim, gente, tá? Embora admitam que não se trata de uma interpretação literal do texto, apenas um tipo, seu argumento é inválido dos católicos. O problema principal da concepção imaculada de Maria ainda permanece. A analogia entre a arca e Maria não encontra lugar nas Escrituras. Comparações como esta servem tão somente para testificar que a Bíblia não dá nenhum apoio a tais ensinamentos. O argumento é baseado na crença infundada de que o corpo de Maria esteve incorruptível entre a morte e a alegada Assunção. Além disso, a Bíblia associa a morte e corrupção a todos os seres humanos. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 a 43, inclusive para Maria, exceto o próprio Cristo dos crentes, né?
todos pecaram, mesmo a mãe de Jesus. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12 ao 15. Inclusive, a mãe de Jesus pecou. Maria, está lá, leiam, gente. Não tenham preguiça. A gente vai explanar esse Salmo 45, né, e como foi construído o entendimento, principalmente dos irmãos católicos, anglicanos e episcopais, acerca de Maria, né, como eles fizeram, né, como eles interpretam, melhor assim dizendo, o Salmo como um apontamento para Maria. É o entendimento majoritário de que o Salmo 45 é um salmo messiânico, porém, a parte ali especificamente do versículo 16 e 17, eles falam que é um apontamento para Maria, é uma profecia, um cumprimento em Maria, tá bom? Então, assim, para a gente poder trabalhar isso, a gente vai estruturar toda uma compreensão, né, para que a gente possa entender de maneira melhor. Primeiro, qual é o cerne do Salmo 45? Né, a mensagem geral do que ele fala. Bem, o Salmo 45 é um salmo poético. Né? Ele é comumente conhecido como um cântico de amor. Ali há duas figuras que são apontadas, que é o rei e a rainha, né? E os dois em um enlaço matrimonial. Tá bom? Esse rei, a partir daquelas descrições, né, é apontado para Jesus. Isso é descrito até em Hebreus 1. Tá bom? Em Hebreus 1 vai recitar, né, esse salmo como um apontamento ou um cumprimento no próprio Jesus. Ou seja, esse rei é Jesus e essa rainha é justamente sua noiva. Só que quem é a noiva de Jesus? Na compreensão geral do texto, na compreensão geral bíblica, é justamente a igreja. Agora vamos fazer uma comparação entre uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica. Por quê? Os católicos, eles se apoderam do livro de Salmos e tentam transformar o livro de Salmos num livro cristão. Igual um homem se veste de mulher, se tornando uma drag queen, uma travesti. Assim, os cristãos o fazem. Assim também os protestantes o fazem quando cristianiza o livro de Salmos, fazendo com que o livro de Salmos seja uma drag queen, travesti, bissexual, pansexual, e aplicam a Jesus como se o Salmo fosse cristão. O Salmo é um livro judaico. E percebam nos textos acima aí, união entre o rei e o seu povo. Mesquil, cântico de amor para o músico Mor entre os filhos de Coré sobre Xoshanim. Primeiro de tudo, né, como é um livro de Salmos, lá no Torá, ele já adverte para as pessoas não acrescentar a palavra. E por que o pastor acrescentou texto em negrito antes de começar o capítulo? Já é um acréscimo. O Espírito Santo não é capaz de guiar o seu povo sem ajudinhas teológicas? Hein? Estranho, né? A versão católica. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá, ver o que está escrito. Salmo 45, Epitalâmio Real. Doméstic do canto sobre a área, os lírios dos filhos de Coré, poema do canto de amor. Né? Este é o livro católico de Salmo 45. Cristianizado. Um salmo drag queen. Um salmo travestido de cristianismo. Este é o livro de Salmos. Aqui nós temos... Deixa eu até tentar. Isto aqui é o rodapé da Bíblia Católica, a opinião dos padres teólogos sobre o Salmo 45. Diz lá o seguinte no seu canto esquerdo superior: conforme alguns, este salmo poderia, não é, poderia ter sido canto profano para as núpcias de um rei israelita. Salomão, Jeroboão,
2 ou Acabe. Então, quer dizer, a fé católica é igual ao jogo do bicho. Se não der plano no A, é o plano B ou é o plano C. Que desposou uma princesa de Tiro. 1 Reis 16:31, mas a tradição judaica e a cristã o interpretam como referência às núpcias do rei Messias. Não estou acreditando. Eles colocam que a tradição judaica e a cristã o interpretam com referência às núpcias do rei Messias, como Israel, figura da igreja. Percebe? Os padres, eles querem confundir os fiéis. Uma coisa é o rei Machia, outra coisa é o Messias de cristão. Eu vou fazer um vídeo para mostrar para você a diferença. Aí temos uns textos bíblicos aí. E a liturgia, por sua vez, estende a alegoria, aplicando-se a Nossa Senhora. O poeta dirige-se principalmente ao rei Messias, aplicando-lhe os atributos de Yahvé. E o Emanuel, depois a rainha, no caso, eles pegam do 11 ao 17. Entendeu? Então eles ficam naquela coisa, talvez, não sei. É jogo do bicho, gente. Entendeu? Se os padres teólogos ensinassem para os fiéis o que é o rei Machia, eles já teriam renunciado esse JC há muito tempo. Mas não, eles querem manter as pessoas presas a eles, baseando-se em referências em rodapés de Bíblia católica. A mesma coisa para o protestante.